Que bom é podermos louvar o Senhor e cantar canções tão especiais. Nós vamos ouvir na palavra do Senhor sobre o Salmo de número 127, versículos do 3º ao 5º. Enquanto você está procurando na sua Bíblia, eu quero lembrar que nós já falamos do homem, do pai, já falamos da mulher, da mãe, já falamos de um jovem, e hoje vamos falar sobre a questão dos filhos, da questão da paternidade, da maternidade. E o Salmo 127, versículos do 3º ao 5º nos ensinam assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quanto pleitear com os inimigos à porta. Vamos falar com Deus, adultos e crianças, fechem os olhos para orarmos. Querido Deus, a palavra fora lida, compreendemos o seu valor sobre nossas vidas. E a nossa oração neste momento é que nos abençoe e que possamos compreendê-la, abençoar as nossas famílias. Esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta semana, um dos pais da igreja me contou que a criança estava elétrica na sua casa e os adultos já queriam descansar, quando alguém fez então uma proposta. Então vamos fazer o nosso culto doméstico. E você sabe que criança ama ouvir esta frase. A criança correu pela casa à procura das Bíblias. A cada Bíblia achada era trazida. Na primeira delas, alguém disse: não, mas uma Bíblia já é suficiente. Mas enquanto a criança não encontrou a Bíblia de cada componente da família, não se conteve. Eu quero dizer que eu me empolgo com a criança. Criança é desta maneira, pode não saber ler, mas já ama a palavra do Senhor. Criança pode ainda não saber falar, mas já ama a oração, já ama cantar louvores. Mas o que me impressiona mesmo, quando nós pensamos na criança, é de que não existe criança ateia. O ateísmo só aparece no ser humano depois que ele já desenvolveu o seu orgulho. E a criança não tem dosagem suficiente de orgulho para ser ateia. Por isso ela ama Deus. Por isso criança ama estar na igreja. Por isso criança tem sede daquilo que é espiritual. E se ela for ensinada no caminho certo, será uma grande bênção. E é isto que nos revela o salmo que acabamos de ler. Este é um dos 2 salmos de Salomão. Além dele, apenas o Salmo 72 é atribuído ao grande rei. Este salmo também é o 8º dos 15 salmos de romagem, aqueles salmos dos degraus. Vai começar lá no Salmo 120, e eles contam a história da libertação do cativeiro babilônico e da reconstrução de Israel. E neste contexto de reconstrução, o Salmo nos fala da reconstrução de casas. Mais do que isso, para reconstruir aquele país, depois dos anos do cativeiro, eles precisavam reconstruir as famílias, entender que a família seria a base de toda aquela nação e por isso precisava ser construída aos pés do Senhor. O Salmo é dividido em 2 partes. Primeira parte, os versículos 1 e 2 vão nos falar do trabalho. Segunda parte, dos versículos do 3º ao 5º vão falar da família. Desta segunda parte, quando nos fala da família, onde o salmista foca a ideia de que precisamos ter famílias construídas aos pés do Senhor, ele vai no versículo 3º falar de uma mulher grávida, gradativamente vai mostrando este filho crescendo. Versículo 4 do filho jovem, e no versículo 5 vai falar de um filho adulto, como se fosse uma construção que vai da fundação ao seu teto. Tudo isso para nos mostrar uma família edificada no modelo de Deus. Eu gostaria que isso fosse tema para refletirmos
nesta mensagem. Uma família edificada no modelo de Deus. Eu também quero edificar a minha família neste modelo do Senhor, porque eu sei que nele estará a felicidade do meu lar. E o Salmo usa de algumas ilustrações. Usa da ilustração do fazendeiro para falar dos filhos pequenos. As palavras, olhe na sua Bíblia, que nos fazem pensar num fazendeiro, versículo 3, são herança, a terra que era passada de pai para filho por gerações, galardão, que era o salário, a recompensa, o fruto daquilo que se plantava, mas principalmente a palavra fruto, literalmente o resultado de uma colheita. E tudo que um trabalhador rural sonhava era de ter uma terra, a herança, e de colher muito bem o seu fruto. E assim, na vida rural, ter muitos filhos significava mais produtividade. Por isso, ter muitos filhos se tornou símbolo de sucesso e símbolo de felicidade. E o salmista faz, portanto, este link com agricultor e família, falando do ventre, da barriga de uma mulher grávida, falando ainda dos filhos. E parece que ele está pensando na ideia daquela gestante e daquela escadinha de filhos pequenos, de crianças. Essa associação de criança pequena com uma lavoura é perfeita. Acompanhe isso, por favor, na própria passagem bíblica. Uma lavoura requer cuidado. E assim como um preguiçoso não serve para ser um agricultor, preguiçoso também não serve para ser pai e mãe. Em certos períodos da lavoura, o agricultor trabalha de dia, de noite, de madrugada, e os pais também são assim. E lavoura que não é acompanhada de perto não presta, como filhos que também não serão acompanhados de perto. Mas a verdade é que nós nunca vimos uma geração tão desleixada com a criação dos seus filhos como a nossa. Não por menos, o nosso mundo está nesta tragédia que se tornou. Pais colocam filhos no mundo e querem que a escola crie, querem que o posto de saúde crie, querem que o Estado crie, querem que a própria igreja os crie. Mas uma boa lavoura requer também adubo. Sem o investimento, a lavoura não ficará boa. Filhos pequenos não são diferentes. O adubo que os pais precisam investir nos seus filhos será o seu tempo, o seu esforço, a sua atenção, por vezes até a sua correção, fato que tem sido desprezado nos nossos dias. Esta semana ouvi de uma história hilária, dizendo que uma mãe educava o seu filho por meio de sílabas. Você vai se lembrar disso. Se você é adulto, possivelmente passou por uma educação por sílabas. E a mãe dizia assim: eu já te falei. A cada sílaba era uma chinelada. Você pode discordar do instrumento, do lugar, da intensidade, mas tem que reconhecer que eles aplicavam o adubo da disciplina, mas aplicavam também o adubo do amor. Por isso, querido pai, querida mãe, beije os teus filhos, abrace, tome no colo, faça carinho, diga e insista em dizer que você ama. Como isso fará bem para a estima dos seus pequeninos? Você vai construir certamente filhos seguros. Uma lavoura também requer paciência. E ouça, paciência não é o mesmo que passividade. E há muitos pais passivos, são contemplativos demais, e criação de filho não é assim.
Criação de filho não é como um cinema, onde você vai para se assentar e assistir. As bombas estão estourando ao seu redor e você está comendo pipoca. Paciência é aguardar o tempo certo e saber agir em cada etapa. Se o agricultor plantar ou colher na hora errada, vai perder a sua lavoura. Paciência é ter o time certo para educar os filhos na hora certa, em cada situação. Eu estava lendo, encontrei um trocadilho sobre infantes, que diz assim: meu filho pequeno, meu amor tão grande, você é um pequeno presente de um Deus tão grande. Cria os teus pequeninos nos caminhos do Senhor. Querido pai, querida mãe, não deixe essa lavoura se perder. É a grande herança que Deus confiou às tuas mãos. Uma família edificada no modelo de Deus. O Salmo nos mostra a ilustração do fazendeiro para falar dos filhos pequenos, mas também nos mostra a ilustração do guerreiro para falar do filho jovem. As palavras que nos fazem pensar num filho jovem, versículo 4 do texto, são guerreiro. E claro, uma criança não vai para a guerra e um idoso também já não pode mais lutar. Mas a palavra que nos reporta a ideia de um filho jovem é literalmente a palavra mocidade. E a associação não poderia ser mais perfeita do que esta. A juventude é marcada pela força, pelo vigor, pela virilidade, igual a um guerreiro. Como um guerreiro que busca a vitória, filhos jovens precisam ser preparados para a conquista de uma boa profissão, a conquista de um bom casamento, a conquista do seu espaço na igreja e no exercício de sua fé, na conquista da sua tão almejada felicidade. E veja como são os filhos da vitória. O filho da vitória requer exemplo. Essa é a primeira marca. Um bom atleta, você sabe muito bem disso, precisa de um herói, de uma boa referência para se inspirar. Queridos pais, lembre-se sempre, a forma dará a forma. Por isso, o seu testemunho, a sua obediência a Deus, a sua retidão, o seu envolvimento com a igreja, o seu caráter, serão sempre virtudes a serem imitadas pelos filhos. Mas cuidado, especialmente da adolescência em diante. Os nossos tropeços também são sujeitos a serem imitados. Por isso, pais, escondê-los não será a solução. Ao contrário, reconhecê-los, olhar para os filhos e dizer: não repita o meu erro, porque olha o preço que eu paguei. A ideia do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, nunca funcionou. Mas assumir e ensinar pela história dos erros, pela dor que se pagou, sempre funcionará. O filho da vitória também requer treino. Treinar cansa. Por isso muitos pais acabam desistindo da criação dos filhos. E jovem também precisa ser treinado. Não é só criança, adolescente, o jovem quase adulto continua com a necessidade de ser treinado. Ele precisa ouvir: arrume a sua cama, levante, está na hora. Ele precisa ouvir: vamos para a igreja. Ele precisa ouvir: vai, faça. Isso cansa. De tempos em tempos eu ouço os pais, mães dizendo: eu estou cansado de dizer, pastor, mas é isso mesmo, é treino. Adolescente, o jovem precisa ouvir: lá você não vai, com esse você não anda, isso não. Isso também cansa. Mas, queridos pais, mais uma vez, ter filhos jovens
precisamos entender que eles precisam ser treinados, ainda que treino canse. O filho da vitória requer alvo. A palavra pecado literalmente significa errar um alvo. Você já imaginou então um arqueiro, o guerreiro de que o salmista está falando, um arqueiro que é ruim de alvo? Imagine este arqueiro numa guerra, seria uma tragédia. Possivelmente morreria logo, mas pior, possivelmente muitos colegas também pagariam com a vida por ele ser ruim de alvo. Guerreiro sem alvo é uma tragédia, da mesma maneira que um jovem que não sabe separar pecado do caminho certo é também uma tragédia. Então, queridos pais, nós precisamos entender que a nossa maior tarefa com os nossos filhos não é oferecer uma boa faculdade, mas é oferecer o alvo certo. E Jesus Cristo é o alvo certo. Há uma frase sobre guerreiros que diz assim: grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Faça dos teus jovens grandes guerreiros. Ensine-os a vencer na vida, a conquistar uma linda casa, carros, terras, mas muito mais do que isso. Ensine-os a serem crentes e andar com Deus. Uma família edificada no modelo de Deus. O Salmo nos mostra, usando a ilustração do fazendeiro, para falar dos filhos pequenos. Nos mostra a ilustração do guerreiro para falar dos filhos jovens. E nos mostra também a ilustração do negociante para falar dos filhos adultos. Se na relação pais e filhos, o versículo 3 enfatiza a ideia da mãe, lembrando da barriga de uma gestante, o versículo 5 fixa a imagem de um pai, falando literalmente de um homem. Mas a ideia de um homem maduro com seus filhos já adultos é encontrado nas entrelinhas deste texto em duas situações. Primeiro, quando ele fala da aljava cheia. A aljava é aquele pequeno cesto, aquela pequena sacola que o arqueiro levava nas suas costas para carregar as flechas. Na aljava, dizem os estudiosos, que cabiam entre 6 e 8 flechas. E o texto fala dela cheia, dando-nos a ideia de que a família já estava definida no seu número, possivelmente se reportando a ideia de um casal com uma idade um pouco mais avançada. A segunda ideia é revelada pelo pleito com o inimigo à porta, de que o versículo 5 vai também nos falar. Na porta da cidade ocorriam os negócios, mas também lá se davam julgamentos. E apenas adultos poderiam participar destes tribunais. Por isso, os filhos adultos, competentes, significavam a garantia de que aquele velho pai poderia descansar-se desta tarefa tensa de ter aquelas demandas. Os filhos fariam por eles. Se o Salmo começa falando, mostrando como é ser um pai ou uma mãe de filhos pequenos, depois vai nos falar de filhos jovens, agora vai nos mostrar a relação dos pais com seus filhos adultos. E a ilustração de um velho comerciante, numa daquelas grandes cidades da Judéia antiga, o pano de fundo para nos ensinar esta mensagem. Mais uma vez, haverá 3 lições a serem dadas ao nosso coração. E a primeira é que velhice segura requer proteção. Família é símbolo de segurança e de proteção. O Salmo diz que nos litígios que se davam nos desdobramentos daquelas relações comerciais, é isso que ele está pensando. Isso tudo sempre foi desgastante, o é nos nossos dias e eram também no passado. Mostram aquele velho pai seguro por ter muitos filhos, e alguém dentre eles, faria pelo velho pai aquela situação desconfortável.
Agora aquele velho pai que tanto lutou para criar os seus filhos, via agora os filhos lutarem para cuidar dele. Essa é uma aplicação muito importante para nós. Filhos adultos, protejam os vossos pais na velhice. É muito triste você ver um velho pai ou uma velha mãe, quase sem forças, num posto de saúde sozinho, sem ter alguém por eles. É triste você ver um idoso perdido ante um caixa eletrônico num banco, em um mundo digital que ele não foi criado. Filhos adultos, cuidem dos velhos pais. Velhice segura também requer companhia. Crie os teus filhos na igreja, para que eles aprendam os valores do Senhor, e na velhice você colherá as recompensas de tudo isso. Querido filho adulto, escute isto. Asilo, casa asilar, termos afins, não são lugares para se colocar um pai, uma mãe. O maior presente que um idoso tem na sua vida não é o seu patrimônio conquistado ao longo de sua caminhada, nem mesmo será a saúde, se assim o tiver na velhice. O maior presente que a velhice pode oferecer é a companhia de pessoas que amou durante a sua vida. Velhice segura também requer cuidado. Idoso dá trabalho? Dá. Mas filho pequeno também dá. Eles trocaram as nossas fraldas quando éramos pequenos. Ficaram noites sem dormir para nos guardar naquele dia em que a saúde não estava muito boa. Chegou a vez de retribuirmos. Chegou a vez de cuidarmos deles. Na condição de pastor de tempos em tempos, nós acompanhamos aquele idoso que cai de cama. E como pastor temos que visitá-lo, que acompanhá-lo. Quando eu chego e vejo um idoso numa cama, mas ele tem a roupa cheirosa, toma o banho, está cercado de filhos, cercado de netos, comida feita com carinho. Quando eu vejo uma cena como esta, eu consigo entender o que o Salmo 41, versículo 3 quer se referir ao dizer do afofar da cama. Trata-se de um ambiente de amor. E esta é a grande lição para nós. Velhos pais precisam ser amados por seus filhos adultos. Não abandone os teus pais. Não os deixe ao léu de um asilo. Ame-os na sua companhia, no seu cuidado, na sua presença, no seu carinho com eles. Eu quero concluir dizendo que uma família edificada no modelo de Deus, este é o desafio para as nossas vidas. E o Salmo usa da ilustração do fazendeiro para falar dos filhos pequenos. Usa da ilustração do guerreiro para falar dos filhos jovens. E usa da ilustração do negociante para falar dos filhos adultos. Alguns anos atrás nós tínhamos uma cachorrinha e ela criou 8 filhotinhos. Nós tivemos que doá-los na idade própria. Nosso coração ficou partido porque era como se nós estivéssemos dividindo uma família, e isso, uma família sendo desfeita, nos fazia projetar um pouco para aquilo que nós imaginávamos de uma família nossa sendo desfeita, e nos deu uma grande dor no coração. Mas nós doamos um dos cachorrinhos para uma família que ficava bem próxima da nossa casa. Alguns meses depois nós levamos a cachorrinha mãe para que visitasse o cachorro seu filho, poucos meses. E foi uma surpresa para nós. Eles se estranharam, quase se agrediram. Nós tivemos que apartá-los. Foi quando eu entendi que a missão dela como uma cachorrinha era apenas de criar os seus filhos até a idade própria.
e eles seguiriam sua vida por si só. Mas nós, seres humanos, não. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos um senso de um vínculo muito mais profundo. Por isso a nossa relação com os nossos filhos vai até a nossa morte. E se nós apresentarmos Jesus Cristo para eles, esta nossa relação se estenderá por toda a eternidade. Por isso, querido ouvinte, edifique a sua casa, a sua família, no modelo de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.